Obrigado, muito boa noite a todos. Eu vou ensaiar um esquema um pouco diferente na minha intervenção, na medida em que pedi à doutora Márcia Souto para ir lendo alguns excertos das cartas de Amílcar Cabral e, portanto, ela, quando eu deixar de falar, fala ela, se as coisas correrem mal, digo ela. Eu sinto-me muito orgulhoso e muito honrado pelo convite que me foi feito para apresentar este livro. Há mais de 20 anos escrevi um livro sobre Amílcar Cabral. Isto na vida de todos nós e também na vida dos jornalistas, a vida é feita de ciclos. Eu virei a página da Guiné-Bissau e de Cabo Verde e de Amílcar Cabral há muitos anos, entrei noutras páginas, naturalmente, mas este convite obrigou-me a voltar atrás. E fui, inclusivamente, à procura de uma famosa entrevista, creio que única, da Maria Helena de Ataíde Vilhena Rodrigues. É o nome da mulher a quem Cabral se refere e a quem escreve neste livro belíssimo que vocês podem, agora publicidade, podem comprar à entrada. E ela deu uma entrevista à revista História, extinta revista História, em novembro de 1983, um colega meu que trabalhava na altura comigo no semanário O Jornal, António Duarte, e eu fui, depois de ler o livro que hoje está a ser apresentado, fui ler ou reler essa famosa entrevista que me permitiu perceber e interpretar e compreender muita coisa da escrita de Cabral. Eles casam-se em 20 de dezembro de 1951, depois virão a separar-se já em meados dos anos 60. Dessa época não há referências, naturalmente, neste livro. O livro começa em 46, acaba em 1960. Eu sei que a Iva, ou a Mariva, como o Amílcar, o pai, lhe chamava, antes dela nascer, chamava-lhe Monjoizinho, sabe-se lá porquê. Eu sei que ela tem muitas outras cartas, e espero que ela se encoraje a vir mais tarde a publicar essas cartas, porque realmente, até do ponto de vista literário, já não digo do ponto de vista histórico, político e cultural, simplesmente do ponto de vista literário, vale a pena esse investimento. São cartas magníficas. Eu não conheço nenhum outro político lusófono, pelo menos da África lusófona, que tenha visto as suas cartas pessoais, íntimas, particulares, alguma vez publicadas. Nós estamos, portanto, a falar de cartas vincadamente pessoais, ultra íntimas, se quiserem, e que, no entanto, têm um enorme valor a todos os títulos. Amílcar Cabral chega a Lisboa aos 22 anos. As primeiras cartas, portanto, é um rapaz de 22 anos, 1946. A primeira carta é de 7 de outubro de 46, dirigida a Maria Helena, a quem trata ainda por você e por colega. Está já a espreitar a futura namorada, com alguma timidez, e avisa: tenho por norma teimar na realização dos meus desejos. Na segunda carta, 2 semanas depois, diz: a hesitação é estado psicológico que raras vezes experimento. Mais tarde, em 1948, expõe algumas características da sua vincada personalidade. Não gosto nada de indecisão e não tenho o defeito de ser excessivamente modesto. Ainda no mesmo ano, um poema, a que titula Mote para Maria Helena V. Rodrigues sobre a portuguesíssima ou sobre a cabo-verdianíssima saudade.
Sabes o que é saudade? Espera, vou te dizer. Saudade é tudo que fica depois de tudo morrer. Já com a primeira filha, Maria Iva, a Iva que está aqui. Maria Iva? Iva Maria. Iva Maria. Já estou a tirar. Escreve em 1955. Estou desgraçado agora que tenho duas saudades no coração. 1948 é o ano do namoro a sério, da sedução e do arrebatamento. Amanhã escreverei. Lembras-te, querida, que prometemos escrever todos os dias? Nesse ano de grande produção, escreve a Lena 32 cartas, pelo menos aquelas que são publicadas. Sobretudo no verão, quando Lena está de férias, em Chaves, com a mãe Carlota, que é viúva. Em agosto escreve-lhe 15 cartas, em setembro outras 8. É de agosto o soneto do nosso amor, que eu acho que é uma peça literária admirável. E logo a seguir, uma carta de amor, toda ela escrita em francês. Oui, mon amour, je veux parler français avec toi. E que não esquece o envolvimento. Para mim, estou a traduzir do francês para o português, naturalmente, para mim e para a humanidade, porque eu não esqueço, não esqueceremos nunca a humanidade. As cartas constituem também uma descrição interessantíssima da vida de Lisboa, ou em Lisboa, na passagem dos anos 40 para 50. Na esplanada do Palladium. Quem de vós não se lembra do Palladium? Eu passei muitas vezes no Café Palladium, na Avenida da Liberdade, no Café Colonial também. Ele faz, como bom cabo-verdiano, como bom africano, que também é, faz regularmente a sesta, que se prolonga muitas vezes pela tarde inteira. Frequenta naturalmente os bailes, sente uma óbvia e confessada atração pelas mulheres. Quando duas raparigas metropolitanas se sentam a seu lado no café, escreve na carta à leia de comentário: razoáveis. Na mesma carta, adenda um post-scriptum. Encontrei, há bocadinho, ali, junto ao elevador da Glória, duas colegas, de trabalho, que entusiasticamente me convidaram para ir com elas ao Tivoli hoje à noite. Acreditas, querida? Acreditas que declinei o convite? Pois acredita que é verdade. Eu desconheço-me. Trabalha nesse verão de 1948 numa caixa de previdência, que não é absolutamente possível identificar. Ele escreve apenas pelas iniciais CPTOMMM. Creio que é a Caixa de Previdência dos Trabalhadores Operários da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica. Escreve no boletim dessa caixa, chamado Metalúrgico. Frequenta o cinema ginásio, que já não é da minha geração, aliás, tudo isto se passa antes de eu ter nascido, onde vê o filme já referido, A Mulher dos Meus Sonhos. Vai aos Correios telegrafar para Lena, que está em Chaves. Entre Lisboa e Chaves, na altura, praticamente não há telefone, os contactos são feitos via telégrafo. Outros tempos. A descrição que ele faz da Avenida Casal Ribeiro, que junta o Largo da Estefânia à novíssima Praça do Duque de Saldanha, é fantástica. Como fantástica é a descrição que faz dos bairros pobres vizinhos de Alcântara, o Casal Ventoso, a Fonte Santa e todas as demais imundícies que a injustiça social criou e alimenta. Durante a sua ausência, deixa crescer o bigode e vai a um estúdio tirar uma fotografia para lhe enviar para Chaves. Lê o semanário Sol, não o atual, o antigo, que diz ser o meu semanário predileto e o meu tónico dos sábados. Se fosse hoje em dia, provavelmente seria o Expresso. Fala naturalmente da Casa dos Estudantes do Império, que frequenta, com gente que vai fundar e liderar os vários movimentos de libertação das colónias portuguesas.
PAIGC, naturalmente, MPLA, Frelimo, MLSTP. Afromoon.com. Em 1948, participa de uma reunião da direção da secção de Cabo Verde com a ideia de fundar uma revista, o Último, e numa Assembleia Geral dessa famosa Casa dos Estudantes do Império, vai até às 2 horas da madrugada. Consegui comover a Assembleia, Peneiras, e francamente fiquei com a impressão de que, apesar de ter falado como estudante de agronomia, eu devia ter estudado direito. Nessa vida cotidiana na cidade de Lisboa, é um praticante assíduo e espectador de futebol. Vai ao estádio da Tapadinha, do Atlético, naturalmente, daqueles que se lembrarão e gostam de futebol, em que viu o Benfica, diz ele, o seu clube predileto, vencer o Atlético por 2-0. E vai também ao Portugal-Espanha, a 9 de abril de 1950, em que Portugal empata com a Espanha. Mais à frente irei referir-me a esta ida dele, não diz, mas aparentemente terá sido no estádio de Jamor. Joga por equipa de agronomia, onde ele está a tirar o curso, aqui em Alcântara, Na tapada da ajuda. Joga pela agronomia e joga também pela Casa dos Estudantes do Império. Vai a Coimbra, joga contra as reservas da Académica e ganha por 7-0. O teu Amilcar parece que agradou aos espectadores que, se não pouparam atritos e aplausos, metiu um gol jogando a ponta esquerda. Uma referência quase constante nas suas cartas é a do racismo. Explica-se, tanto quanto se sabe, Amílcar Cabral seria o único estudante negro da faculdade, ou da Escola Superior de Agronomia, Instituto Superior de Agronomia. Por outro lado, quando passeava com a sua Lena por Alcântara, que, como sabem, é o bairro contíguo ao Instituto de Agronomia, houve sistematicamente as bocas dos operários de caráter racista ao verem na companhia de uma branca, bonita mulher estudante também de agronomia. Ele, ao longo das cartas, teoriza frequentemente sobre os preconceitos raciais e sobre os mitos em seu redor. Brinca também com os que galanteiam e tentam assediar a sua namorada Lena. Diz-lhe que eu sou antropófago, canibal, e que os canibais, ao contrário dos caracóis, gostam de... Bem, vou mandar-te uma foto com cara de mal e adeus ele se te perseguir. Acompanha atentamente os Jogos Olímpicos de Londres de 1948, nesse verão, e escreve: vêem-se os negros triunfar, conquistando os mais vibrantes aplausos e cobrindo-se de glórias. A obtenção de vitórias não implica uma superioridade, mas unicamente uma melhor preparação atlética, sem desvirtuar as suas características fraternais. Orgulha-se dos feitos do boxeiro norte-americano Joe Louis, o maior boxeiro de todos os tempos, bem como da bailarina Catherine Dunham, negra, uma das maiores bailarinas do nosso tempo, ambos impedidos de entrar num hotel em São Paulo, no Brasil. Neste contexto, elogia a Constituição Portuguesa de 1933, um dos mais belos documentos da igualdade dos homens, mas cuja prática, acrescenta, é diametralmente oposta, com o negro em Portugal a ser afastado do exército, da marinha, da magistratura, etc. Ou seja, uma Constituição, um documento que se limita a deitar poeira para os olhos. Acompanha com muita preocupação as eleições de 1948 na África do Sul, que dão a vitória ao Partido Branco e Racista de Daniel Mellon, que introduziu o regime de segregação racial, mais tarde conhecido por Apartheid. Saúda a luta de um advogado chamado Gandhi,
estamos ainda em 1948. E de Gandhi escreve: Venceu porque deu consciência a seus irmãos e fê-los ver que, como homens, eram elementos essenciais na vida do país que se encontravam. Refere-se a 3 das colónias portuguesas de África: Cabo Verde, Guiné e Angola, que visita, que conhece, desde logo Cabo Verde, onde estudou. Cabral nasceu na Guiné, mas fez grande parte da sua juventude e da sua escolaridade em Cabo Verde. Os pais, de resto, eram os 2 cabo-verdianos. Brinca com os cabo-verdianos, brinca com o seu povo, com a sua inteligência, com o seu sentimentalíssimo amor, com as mornas, com uma certa cabo-verdianidade. O termo é extenso, diz ele, mas nós é que o inventamos. Envia uma foto da malta do Liceu de São Vicente. Há tantos miúdos pretos, mulatos, morenos, brancos, de todas as cores. É uma imagem fiel do que é Cabo Verde. Lá não se sabe o que é ser desta ou daquela cor. Lá o que interessa é o homem em si. Uma das frases mais surpreendentes do livro é quando fala das relações entre Cabo Verde e Portugal na sequência da sua ida ao Jamor ver o jogo de futebol entre Portugal e Espanha. Ontem fui ao Portugal-Espanha. Foi um delírio. Francamente, que os portugueses podiam ter ganho o desafio. A propósito de os portugueses, afinal de contas, nunca me supus tão português. O desafio de ontem provou-mo. Se bem que desconfio que talvez tivesse sido espírito clubista. Em todo caso, se o meu vibrar foi de português, justifica-se. O cabo-verdiano é, na realidade, e até onde se pode ser, obra portuguesa. Português, portanto. Estás contente? Ah, o teu patriotismo doentio. Uma frase, naturalmente, que precisa de ser contextualizada. Vai depois à Guiné-Bissau. Alô? A Guiné-Flor é das terras mais belas que tenho visto. A natureza aqui, apesar de tudo quanto opiniões metafísicas podem apontar, convida ao trabalho e à conquista no sentido da vivificação da vida. Se alguma certeza eu tenho, se tenho certezas, é de que gostarás disso, da terra e dos povos, das coisas e das gentes. Mas não se esquece, mais à frente, de advertir, quando fala da Guiné, a Guiné dita portuguesa. Angola é a terceira colónia que visita e onde trabalha durante alguns anos, diametralmente diferente de Cabo Verde e da Guiné. A opinião que ele guarda de Angola é muito negativa. Na sua primeira carta de Angola, em 1955, diz: não gosto. E explica porquê. Pois é, Helena. Isto de Luanda, que estou a conhecer, é das coisas mais miseráveis que imaginar se pode em matéria de ambiente colonial. Há muitos prédios em construção, é certo, mas que valem os prédios se os homens vivem deploravelmente? Além disso, como cidade, coitadinha de Luanda aos olhos de Dakar, por exemplo, e coitadinhos dos indígenas dessas paragens aos olhos da gente da Guiné, sim, da Guiné dita portuguesa. Uma miséria, Helena. Só para pensares, fica sabendo que aqui os choferes de táxi, os criados de hotel, restaurantes e cafés, etc., a raia miúda da sociedade é constituída por europeus. Calcularás, por certo, quais as posições e as situações que restam, mas o que poderá restar para os africanos? Misérias de todos os tamanhos, para brancos e pretos. Racismo do mais sujo, com sorriso nos lábios, só para pretos. Enjoado, Lena. Mas a esperança e a certeza de que, afora de tudo, o mundo marcha. Há de caminhar para a redenção na terra destes seres que por aqui vegetam e
e que são homens de coração e de cabeça. Afromoon.com. No mesmo ano, 1955, escreve Da Catumbela, onde descobria uma outra expressão do domínio colonial, a exploração intensiva da terra em regime de monocultura e que o revolta profundamente. Sabes, ontem regressamos a casa às 23 horas depois de um fim de semana na Chimboa, que fica a 200 quilômetros daqui. Belo passeio de que gostamos, pois chegamos a 1.100 metros de altitude, campos de sisal por todo lado, nenhuma parte da terra para o indígena cultivar, exploração dos diabos. O que vale, consola e anima é que isso tudo vai tardar, vai acabar, se vai, para a ressurreição da vida nestas paragens. Cabral trabalha intensamente na especialidade em que se licenciara, trabalhando e estudando, o que será uma constante de toda a sua vida em que tanto valorizou o estudo. Tenho estudado umas coisas de solos e vou estudar mais. E exorta Lena: estuda sempre porque vale a pena. A morte, curiosamente, é outra das constantes desta correspondência de Amílcar para a mulher. Eu preciso de vida, preciso de ter muita vida porque tenho um longo caminho a percorrer. Agosto de 1948. É uma espécie de premonição do seu destino, a que volta com Lena já grávida do que chama o nosso monjoizinho e que está. Que cresça depressa e viva a sua vida, porque nós, mesmo quando velhinhos, teremos de viver a nossa vida, a nossa luta por um mundo melhor. Ele será mais um a lutar connosco. Em abril de 1950 dedica uma carta de 12 páginas a falar da morte. Como assinala Carlos Lopes, num dos excelentes prefácios a este livro, este é um texto que mostra o afã de uma personalidade vocacionada para fazer história. Num registro de diálogo muito frequente, escreve: É interessante notar, Helena, que este supremo bem de vencer a outra morte traz em si a consequência de triunfar sobre a morte vulgar, a cessação dos fenômenos vitais. Mesmo perante tal cessação, ele continua vivendo na obra que realizou, no contributo que deu ao progresso da humanidade, no sentir e no pensar das gerações que ele não viu na vida. O apelo de África é outra constante, coincidindo ainda por cima com os momentos de maior enlevo por Lena. Nessa carta essencial de 20 de agosto de 1948, uma das mais longas, 10 páginas manuscritas, em que confessa o seu amor a Maria Helena, diz ao mesmo tempo que se sente irremediavelmente atraído por África. É o chamado chamamento africano, na expressão de Pedro Pires. Mas tu sabes, como eu, quais as forças que me chamam para a África. Forças a que não resistirei, porque seria trair-me, trair a própria vida. Dia a dia mais me convenço de que não irei para Cabo Verde. O que me chama, Lena, tu sabê-lo bem, são milhões de indivíduos que precisam do meu contributo na ingrata luta que tem travado com a natureza e com os próprios homens. O que me chama é, afinal, a própria humanidade, solicitando, melhor, exigindo que eu cumpra o meu dever de homem. E tudo me diz, Lena, tudo me diz que meu posto de trabalho, pelo menos inicialmente, é lá. Lá onde pouquíssimo ou nada ainda se fez. Lá onde, apesar das cidades progressivas e belas do litoral, ainda há milhões de seres humanos, Lena, que vivem em plena escuridão. Quero dizer-te que, se totalmente impossível, tu não me acompanharás, mas eu tenho de ir. E dar com toda a boa vontade de que for capaz, em todo o amor imenso que me anima e o meu esforço no sentido de fazer alguma coisa pelas gentes africanas, pelos homens, afinal. Tenho de ir para a África. A carta seguinte, de 23 de agosto de 1948,
volta ao tema. Agora já trata Lena por minha esposa e camarada. E explica que depois de escrever aquela longa carta, adoecera. Não sei se da canseira, se do estado em que fiquei depois de escrevê-la, estive a noite toda e o dia seguinte com febre. Eu creio que nunca escrevi uma carta que me tivesse esgotado tanto. África? Sim, eu tenho de ir para a África, mas tu estarás comigo. Eu não vou deixar que tu fiques. Eu farei tudo, tudo para que me acompanhe sempre, sempre. Prefiro ser individualmente infeliz a ser ingrato para aqueles que de muitos poucos podem esperar auxílio, dedicação, luz. No dia seguinte, volta mais uma vez ao tema, o apelo de África, para dar conta de como tem vivido a batalha atroz entre o sentir e o pensar, sentindo em mim que a minha consciência coletiva venceria a individual. E cita o seu belíssimo soneto de amor. Eu quero-te ao meu lado na luta desmedida para compor o soneto do nosso amor. A última carta, que já foi aqui referida há pouco, é de 1960. Amílcar Cabral deixa definitivamente Lisboa em janeiro desse ano. A mulher e a filha juntam-se em Paris. A 30 de abril escreve a última carta deste livro e que tanto fez comover Pedro Pires quando a leu. Representa uma ruptura e o fim de um ciclo de vida. Tenho na algibeira a passagem para a viagem definitiva. Tenho também a ordem das passagens para ti e para Mariva. Chegou, portanto, o momento de tomarmos algumas decisões fundamentais para o nosso futuro, para a vida. O nosso caminho é sempre para a frente e não podemos pensar em voltar para trás. Por hoje paro aqui, cheio de saudade, talvez de ansiedade também, mas cheio de esperanças no futuro, na vida. Vida que vamos construir e a certeza, a consciência, a alegria de que esta carta é talvez a mais bela carta de amor que já te escrevi. Nessa altura, Amílcar Cabral já havia formado o PAIGC e já havia ajudado a formar o MPLA. Em novembro desse ano, 1960, redige um célebre memorando ao governo português de Oliveira Salazar, propondo um quadro de negociações. Ainda não é tarde para proceder à liquidação pacífica da dominação colonial. Em outubro do ano seguinte, 1961, dirige uma carta aberta ao mesmo governo, concretizando a proposta anterior através de uma conferência entre representantes do governo português e da Guiné e Cabo Verde. Proposta que retoma em dezembro de 1962, ao falar em Nova Iorque, na 4ª Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Estamos prontos para os contactos e para as negociações, com ou sem intermediários, em qualquer local, inclusive em Portugal. É a abertura total ao diálogo. A resposta, infelizmente, é conhecida. O silêncio absoluto, absurdo, o desdém, o desprezo. À falta de alternativa, Amílcar Cabral inicia a luta armada a 23 de janeiro de 1963. Muito se tem escrito sobre Amílcar Cabral. Eu próprio, como já disse há pouco, já escrevi um livro. O António Eduardo Silva, que está presente, e que é talvez o português que mais tem estudado e escrito sobre a luta de libertação e a independência da Guiné-Bissau, fez recentemente um levantamento dos trabalhos de natureza académica já efetuados sobre Cabral. Os investigadores e as investigações académicas na área da história, ciência política e sociologia sobre Amílcar Cabral contam-se em elevado número. Os trabalhos foram, sobretudo, preparados nas décadas finais do século passado, anos 80 e 90, e muitos deles publicados no início do século XXI e prosseguem diacronicamente nos tempos recentes.
afromoon.com. Cabral continua conhecido e estudado em todo o mundo. Há investigadores de muitas nacionalidades, dispersos sobretudo pela Europa, América e África, embora prevaleça uma sede europeia. As provas académicas, mestrados e doutoramentos ocorreram em França, Grã-Bretanha, Portugal, Itália, Brasil. Há múltiplos e distintos casos de universitários africanos, em particular senegaleses. Surpreendem quer a escassez de investigações em língua espanhola, quer as lacunas angolanas, moçambicanas e brasileiras, contrastando com os estudos pós-coloniais realizados, sobretudo no Brasil, por estudantes bissau-guineenses. A bibliografia de origem bissau-guineense e cabo-verdiana pode considerar-se, no entanto, muito escassa. Atualmente, os autores bissau-guineenses vivem ou estudam no estrangeiro. Na República da Guiné-Bissau, a memória e a investigação sobre Amílcar Cabral, que não o seu mito, desapareceram há muito tempo. Na República de Cabo Verde, há uma Fundação Amílcar Cabral e uma cátedra universitária. Nos demais países africanos de língua portuguesa, Amílcar Cabral só surge nos livros de memórias. Aparentemente, dir-se-ia, já tudo foi escrito sobre Amílcar Cabral. Estas cartas desmentem-no absolutamente. As cartas são de uma enorme riqueza e que obrigarão, estou certo, a reescrever e a refazer quase tudo o que já se escreveu sobre Amílcar Cabral, de quem o investigador francês Gérard Chaliand chamou a mais bela figura revolucionária, juntamente com Nelson Mandela, produzido pela África. Muito obrigado.